A ideia de conversar sobre SAP e o que vem na nuvem, para aqueles que têm a oportunidade de assistir agora, ou para aqueles que vão assistir no canal do YouTube, que agrega outras informações, webinars meus, do Dino, do Carlos, da nossa equipe em geral, a ideia surgiu porque eu acompanhei o nascimento da internet, né? E acompanhei de alguma forma também as primeiras versões de SAP. Depois a gente vai ver esses detalhes mais adiante. Mas normalmente uma impressão que eu tinha é que era o SAP, o velho ECC, muitas vezes rodando lá naquele servidor dentro do data center da empresa, ele estava um pouco alheio à internet, um pouco alheio aos riscos inerentes da selva, né, que é a internet. E no sentido em que você não necessitava acessar a internet ou não acessava o teu SAP ECC a partir da internet, pelo menos não de forma aberta na nuvem. Você acessava por uma VPN, ou seja, que é praticamente, como se diz, uma rede privada, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa migração, de quais são os pontos de atenção e o que que se pode ajudar e aproveitar essa oportunidade, né, para que a troca não seja apenas uma troca de equipamento e automação daquilo que já existe, mas eventualmente, até como dizem os especialistas, aproveitar para melhorar o processo. Então, veio para ficar, né, o nosso mundo na nuvem, nosso mundo veio para ficar. A internet agora, cada vez mais, ela passou a ser efetivamente uma ferramenta, né, ou seja, uma ferramenta aonde outras ferramentas são utilizadas para melhorar a produtividade, para gerar riqueza, né? Eu falo isso porque houve um momento que a internet era uma brincadeira por si só, né? E eu usava esse slide aqui no meu curso lá de segurança e redes da Federal do Rio Grande do Sul há muitos anos atrás, quando o pessoal perguntava, mas para que segurança em redes, né? Na internet ninguém sabe que eu sou um cachorrinho. Hoje seria um bot com inteligência malévola, buscando falhas no nosso ambiente de segurança, o nosso ambiente que está exposto à internet, né? E aí não é só isso, você está exposto à internet, eventualmente aqui o teu RP está sendo visto ou estará na nuvem, sendo visto por você e por toda a torcida do Corinthians, pelos russos, pelos chineses, né, por todos os hackers disponíveis no mundo. E o que estará entre os hackers e bandidos e as tuas informações críticas serão pessoas, processos e tecnologia, mais especificamente os de segurança. E um profissional tendo que executar 350 mil tarefas manualmente para concessão de direitos, revogação de direitos, revisões de acesso manualmente e ainda tratar desses novos desafios de segurança, bom, o risco aumenta enormemente. Então, e os ataques bem-sucedidos de 20 a 24, só para ter um pequeno parâmetro, avaliado lá pelo pessoal da IBM, do X-Force, pela Verizon e, claro, registrados no MITRE, você tem a gestão de acesso, você tem direitos não revisados, você tem acesso a terceiros e, claro, os ataques ainda mais comuns de phishing e roubo de credencial, ou seja, ataques que envolvem gestão de acesso e identidade. O que quer dizer que se você tiver um acesso crítico na internet, ou seja, acessado pela internet, e você não possui controles rígidos e sólidos de controle de acesso e da autenticação, a chance de você transformar-se em estatística é enorme, tá? O que que teria evitado isso? Não é tecnologia de foguete, é você usar o MFA, que é bem complicado de instalar no ECC, né? No ECC antigo, mas é praticamente padrão e muito simples de implantar, por exemplo, usando alguns dos serviços que eu vou mostrar hoje, que a Etrans te apresenta, para o teu HANA na nuvem, né? Mesmo HANA on-premises. Então, o conceito é um pouco diferente. Então, é importante aproveitar esses conceitos. Então, não era muito difícil, impossível nada é, mas era bem complicado você colocar, por exemplo, o multifator, como eu vou mostrar a seguir aqui, no ECC. Isso já é viável no HANA, né? A automatização, essa já era viável lá no ECC, mas concessão, revogação, revisão, monitoração de contas órfãos e terceiros.
são controles que teriam evitado 96% dos incidentes críticos que as empresas sofreram, né? E o que que isso tem a ver com o meu SAP? Bom, então vamos dar uma olhadinha agora no SAP, já que sabemos que o mundo, né, é arriscado, principalmente o mundo internet, principalmente quando você precisa expor as suas informações e não necessariamente consumir informações da internet. O ECC, o SAP começou lá no MyFrame, né? Eu não vou falar de arqueologia com vocês, mas ele começou aqui no cantinho, assim dá para ver essa no meu mouse. Ele começou mais para cá com uma versão em MyFrame IBM. Eu tive o primeiro contato com ele, MyFrame IBM. A minha carreira sempre foi de administrador de rede, então a gente sempre colocava para funcionar. Então colocava para funcionar o SAP sobre máquina Spark, com banco de dados esse, aquele, naquele ambiente de rede, né? Eu nunca fui o Basis, nunca fui o programador SAP. Então não vou entrar nesses detalhes, que não é a nossa especialidade. Mas o sistema, então, virou o ECC, transformou-se no ECC, lá pelo ano 2000, como dizia o Raul Seixas, e depois evoluiu para a base de dados HANA e finalmente para o X4HANA, que a ideia é que ele vá totalmente para a nuvem. As principais diferenças, assim, sendo muito simplistas, estamos num webinar de 20 minutos, então efetivamente não vai dar para descer em detalhes, mas caso você não tenha todo o contato com o ambiente, eu espero que ajude um pouco esse nível de informação que eu consigo passar. A, a principal diferença assim, uma das principais diferenças é o banco de dados. O antigo ECC rodava em vários bancos de dados, mas como era Oracle, eu acho, IBM usava muito DB2, bom, enfim, sistemas de banco de dados comuns, onde no topo dele entrava a aplicação SAP. O HANA é um banco de dados proprietário da SAP, né, desenvolvido para SAP, trabalha em memória, enfim, oferece algumas vantagens, mas o ponto principal é que não é mais uma escolha o banco de dados a ser utilizado. Um segundo ponto de diferença entre os dois é a interface, né? A boa e velha SAP Guy. Então, quem teve algum acesso, eu não sou exatamente como mencionei, um grande usuário SAP, mas tive algum contato em função dos projetos, onde nós implantamos a integração, né? Então, você tem que fazer alguns acessos para testar o acesso do usuário, testar suas roles, verificar se as transações e roles estão corretas, enfim, esse tipo de trabalho. E isso envolve, né, utilizar a boa e velha SAP Guide, que você não pode acusar de ser uma interface amigável interativa. Ela funciona, mas você não é possível compará-la com interfaces do web dos aplicativos mais modernos, que são muito mais intuitivos. Então, essa também foi uma das ideias, né, da SAP, os motivadores, imagino eu, da SAP, de gerar o Fiori, que é exatamente isso, né? Flor, é o flor em italiano. Seria engraçado, né? Grandes empresas de tecnologia vendem flores, janelas, oráculos, ok, né? Então, o Fiori, ele é basicamente web, ele é um framework, é onde você tem as aplicações, aí você tem os catálogos, os botões, né? Também disse, não vai dar tempo de entrar nisso tudo, mas o importante é que você muda de uma interface fechada, SAP, para uma interface bastante customizável, e bem gráfica, onde você tem os formatos do gráfico de entrada, informação de saída, clicável, aplicações. Então, essas são as duas principais, né? Eu gostaria de citar diferenças entre o ambiente SAP e o ambiente HANA, ECC e HANA. E que não é um simples upgrade, né? Não é um upgrade de versão. Ele traz algumas mudanças, inclusive, de conceito, né? O ambiente, já falando um pouco mais do HANA, né? Ele suporta o ambiente on-premise, quer dizer, você pode instalar o HANA lá nos seus servidores, o ambiente cloud e, óbvio, o híbrido. Dentro do próprio cloud, você também pode ter o ambiente que é chamado de privado ou privacy, que é, na prática, uma implantação do SAP for HANA para a sua empresa. Ou seja, você consegue adaptar alguma coisa do HANA, até que nível o pessoal lá da SAP vai clarear com vocês, mas você consegue adaptar aquele SAP ao teu ambiente, né? Já o SAP Cloud não privacy, ou comunitário lá, o aberto, você se adapta ao SAP, né? Então, ainda é possível você ter o teu SAP for HANA com as características da tua empresa, né? Ele, inclusive, permite utilizar o SAP GUI ainda, não se sabe até qual versão,
mas ainda permite, ou seja, não precisa fazer a transição direta para o mundo das flores ou do fiore, né? Resumindo, então, né, o porquê de eu estar falando sobre isso, porque a Intrânsia está tratando e apresentando alternativas, não para resolver todos os problemas de uma migração, mas para ajudar vocês em uma situação muito específica, que é a gestão de direitos e acessos durante esse processo de migração e, por que não, na continuidade do teu ambiente na nuvem, né? Bom, a festa do ECC acaba em 27, ou seja, não vai haver mais suporte. Quer dizer, até vai haver, mas aquele suporte caríssimo, que torna-se rapidamente improdutivo para a empresa. O que que a experiência, né, para quem é velho o suficiente de ter passado pelo bug do ano 2000, quando mais próximo você está de uma determinada data, o custo de mão de obra, de recursos sobe estratosférico, é geométrica a subida. Então, um pouco falando do óbvio, né? Quanto antes você iniciar uma migração, caso a sua decisão da empresa seja migrar para o HANA, o S4 completo, iniciar o mais rápido possível, em função de que vai ficar mais caro. Ou seja, mais barato não vai ficar. Então é só a questão de saber quanto a empresa está disposta a pagar por esse prazo a mais, né? E uma pequena pesquisa aqui, eu não citei, foi feita por uma empresa, quem tiver interesse depois pode pedir, eu posso passar a fonte, eu peguei do site da empresa, então não é uma informação pública, né? Mas basicamente eles dizem que onde é que você está na migração, né? Então tem gente aqui que não pretende migrar, que é um número pequeno, migração em alguns anos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá os órgãos. Migração de 3 a 5 está implementando, já está livre, então, enfim. Aonde que está você, né, nesse plano, né? Para ter uma ideia de quem é o nosso companheiro de fortuna ou de infortúnio, né? E o que que dizem os especialistas? Qual é o especialista? Isso é SAP. Então, eu consultei, pesquisei. Como disse, eu não sou um especialista no mundo SAP. A gente modestamente trabalha lá na parte de gestão de acesso, governança de direitos, né? Mas o que que se diz, inclusive, evidentemente, a própria SAP, os próprios especialistas da SAP? Aproveite esse momento para tornar a tua empresa mais competitiva, né? Ou seja, redesenhando eventualmente o processo de negócio, tá? Ou seja, a pessoa continua com o seu mesmo papel ou função, mas a forma como ela vai executar poderá ser um processo diferente, unificando até redesenhando, né? Visto que vimos que transações viram aplicações, catálogos, grupos, páginas, o bicho não é um para um, né? Então, a ideia é aproveitar esse momento para aumentar a eficiência operacional, automatizar onde possível. O sistema promete análises inteligentes, capacidade de IA, melhorar a experiência do usuário pela interface web configurável, né, menos fechada como era o antigo. Enfim, claro, tecnologias inteligentes aglobando tudo. Então, tem até um desenho da SAP aqui, mas é isso aí: redesenhar os processos, preparar a mitigação e aí preparar a empresa para ser mais competitiva com o ambiente de negócio. E aí entra o que é o nosso papo, né? Que é o gestão de identidade. Gestão de identidade, você gerenciar isso numa transição sem um IAM, a nossa opinião, baseada em pesquisas, em estudos e retornos de investimento feito por Gartner, por Forrest, é de que o custo fica mais alto e o risco é maior. Ou seja, fazer manualmente ou usando planilha e papel de pão, uma migração dessas custa mais caro e é mais perigosa, tá? Basicamente, porque se você tiver em um ambiente híbrido, a governança normalmente sofre, tá? Se você tiver ambiente em nuvem, não tiver controle centralizado e autenticação centralizada protegida por um multifator, bom, a gente sabe o que que os bandidos são capazes, né? Então, e um bandido também, ele é muita coisa, mas não é burro. Então, um momento de transição de empresa de migração é o momento ideal para um bandido executar as suas atividades malignas, tá? Então, por isso, uma transição é muito risco. Ou seja, nós acreditamos, né, que utilizar o IAM tem alguns motivadores. Nossa experiência, de novo, baseada em fato, em cases, casos de sucesso com clientes, é que se consegue entregar mais rápido, mais seguro, mais barato e de uma forma mais confortável.
Aonde existe boa vontade nas empresas, a equipe, o pessoal vai pegar as pedras de um lado, vai colocar nas costas, colocar no carrinho, vai arrastar as pedras lá para o outro lado. Isso eu não tenho dúvida, na grande maioria das empresas, onde tem um pessoal lá bastante competente, que manter um SAP no ar não é fácil, e comprometido. O ponto que a gente apresenta é: tem jeito mais fácil, tá? Tem jeito mais fácil, mais seguro e que vai permitir, inclusive, que as pessoas possam dedicar o tempo às outras dezenas de processos de uma migração de SAP HANA que nós não vamos estar cobrindo hoje aqui, tá? Então, o que nós propomos é avaliar junto com vocês o que chamamos de programa de gestão de segurança voltada a IAM, tá? Ou seja, não é apenas você ter o provisionamento de acesso na nuvem, mas também aproveitar para colocar para dentro conformidade, governança, mais etapas no passo a passo, né? E trazendo retorno de investimento. Isso diz Gartner, KuppingerCole, Forrest, tá? Que faz um engenheiro passo a passo? Bom, eu vou mostrar para vocês hoje algumas entregas, né? E vou depois no final finalizar como é que é isso nesse ambiente SAP migrando, tá? Mas você começa com uma automação inicial que já traz alguma governança quando bem implantada. É importante melhorar a experiência positiva e trazer mais segurança para o usuário. Isso vai permitir a governança avançada. Então, como dizia o autor do Alice no País das Maravilhas, você começa, passa pelo meio, quando chegar no final você para, né? Então, a primeira arquitetura de uma solução com uma visão bem alto nível é que uma boa solução ela vai te trazer a integração, que é o IAM, permitindo, como podemos ver aqui, conectores tanto para aplicações locais, então eu tenho aqui Oracle, o SAP ECC, eventualmente um SAP HANA on-premises, um AD, um sistema legado, um e-mail, um sistema de controle de senhas. E na nuvem? Bom, você migrou para a nuvem, na nuvem está o Google, a AWS, Office, algum sistema legado na nuvem, por que não? Aplicações na nuvem como ServiceNow, serviços de PAN como Vault One e os nossos amigos S4HANA na nuvem, completamente na nuvem ou no nuvem privacy. Então, a capacidade de você possuir processos no IGA ou no IAM que te dê a visibilidade e uma camada de governança esteja onde esteja a aplicação e eventualmente você vai migrar o usuário de um para outro quando você estiver em um processo de migração, né? Para garantir que a empresa funcione tranquilamente e sem um controle de IAM, dá para fazer. Mas lembra, vai ser aquele carregamento de pedra perigoso, ladeira acima, né? Então, o que o IAM entrega num processo de gestão de identidade? Bom, primeiro, concessão de direitos automaticamente, né? Integrado do RH, um ou mais RH, e a integração de terceiros nativa, permitindo que o teu terceiro também receba direitos nos sistemas automaticamente. E automaticamente aonde? Nos sistemas na nuvem e nos sistemas locais. Então, muito rapidamente, eu vou passar para vocês aqui um breve vídeo, onde a gente mostra esse provisionamento. Não vai dar para mostrar vídeo de todos os processos, infelizmente, mas eu escolhi pelo menos dois que são símbolos do processo. Então, temos o nosso portal aqui e como administrador, eu vou configurar para que o sistema conceda um direito automaticamente a um profissional que seja de determinado departamento e vou conceder um direito em um SAP local, um ECC, e vou conceder no Cloud Identity, que é a base, né, de autenticação, usuário de autenticação do SAP na nuvem. Então, aqui, departamento financeiro, vamos conceder um SAP R3, um perfil, um direito lá no SAP R3, na verdade será uma role no R3. E no Cloud Identity Services, que é onde, por exemplo, um SAP HANA na nuvem faz sua autenticação. Então, vai ser feita uma configuração, como vimos, uma regra de negócio baseada em um dado cadastral, né? E contratamos aqui duas pessoas aqui que têm direitos, são do departamento financeiro e vão receber esses direitos. Rodado o processo de sincronização com recursos humanos, vamos ver que as pessoas vão receber os seus direitos, entre eles, né, os direitos no ambiente da nuvem. Então, eram 5 pessoas, agora são 12, foi contratado o nosso herói.
Podemos extrair um relatório aqui demonstrando os acessos concedidos, já começa a aparecer governança, já começa a aparecer evidência de que você sabe quem tem direito nos teus sistemas. Então, basicamente, filtra por essas duas pessoas. E nós temos aqui, ali, o Cláudio e o outra pessoa, né, que ganhou. Ah, o Cláudio e o João ganharam contas tanto no SAP na Cloud quanto no SAP ECC localmente, tá? E eu vou poder, enfim, os direitos foram concedidos automaticamente para esses dois usuários. Deixa eu fechar aqui agora. Ok. Bom, e claro, outras, por exemplo, primeiro método de troca de senha do usuário, mesmo que você vá usar o multifator, em algum momento a pessoa vai ter que trocar uma senha e vai ter que, usando essa senha, cadastrar o multifator do teu ambiente. Como é que você faz a pessoa trocar uma senha segura? E, eventualmente, se ela esqueceu a senha, então, um portal que permita a pessoa não só trocar senha, mas também pedir direito e outros serviços relacionados, sempre com uma autenticação multifator. Então, eu vou mostrar para vocês também aqui uma rápida troca de senha autenticada em um multifator. Então, o usuário, né, está lá no portal, informa que esqueceu a senha, informa quem ele é redirecionado para o portal, no caso, estou usando o Single Sign-On da Entrust, que é um dos produtos que eu mencionei que integra a nossa solução completa. Eu recebo no celular o número, vão aparecer, na verdade, números a escolher, eu escolho o número correto, e aí eu tenho a possibilidade de trocar a senha nos ambientes. No caso, eu vou trocar a senha apenas nos ambientes SAP, não vou trocar a senha no meu ambiente de rede. Por exemplo, você é um gestor que esqueceu a senha do SAP, mas lembra a senha de rede. Então, ele troca apenas aonde interessa, né? Ao a fechar, está ali, troca com sucesso nos dois ambientes. Vamos então ao nosso velha interface, né, do SAP. Vou fazer o login aqui como usuário SAM, com a senha, que evidentemente que eu coloquei agora na troca. Aqui estou eu, logado no ambiente SAP. E agora eu vou na nuvem, né? O mesmo usuário na nuvem, também fazer o login com a senha que eu coloquei. Claro que esse na nuvem, a gente recomenda fortemente que você use aquele autenticador que eu mostrei ali também, como autenticador direto. Mas aqui está autenticando, né? Autentiquei, então, no sistema local e na nuvem, usando o multifator e sincronizando a senha entre dois ambientes, depois, claro, podendo manter a segurança entre eles, né? Bom, agora eu não vou poder mais passar vídeo, senão nosso tempo já vai estourar, mas os outros pontos que o IAM entrega direto, quando você implanta e integra com a tua estrutura, revogação automática, no caso de uma demissão de funcionários ou fim de contrato para terceiro, tudo isso registrado em logs de auditoria, garantindo que você não vai deixar nada no passado, nenhum passado não vai te assombrar. A qualquer momento, um gestor aperta um botão e os direitos são revogados. Então, esses direitos aqui, que essa pessoa, por exemplo, que decidiu-se que ela não precisa mais ter aquele direito naquele momento, antes mesmo de ser demitida no RH, quer dizer, ela vai voltar para a mesa dela já sem direitos. Aonde? O IAM sabe se a pessoa tem uma conta no AD, tem uma conta no SAP HANA na nuvem, tem uma conta no SAP ECC, as tarefas serão disparadas apontando para o correto sistema e efetuando um bloqueio usando lá o conector disponível para aquele ambiente. Como vocês já viram, a gente consegue, né, criar usuário, trocar senha, essa parte técnica é dominada. Contas órfãs. Ninguém está livre, né, de um bandido invadir o sistema, invadir lá o teu AD, invadir teu SAP HANA, e aí começa a criar usuários, colocar o cara em roles, colocar o cara em perfis, que evidentemente podem levar a algo errado, né? O que nós fazemos? Identificamos uma eventual diferença de direitos, bloqueamos o usuário e ainda abre incidente de segurança. Ou seja, você é avisado caso algo não esteja conforme planejado. O sistema permite gerar, um bom IAM, gerar micro-revisões. Uma micro-revisão é quando uma pessoa altera, por exemplo, o cargo e você dispara uma revisão daqueles perfis para que o gestor dela avalie. Revisões periódicas, a campanha de revisão, onde você acompanha, você gera incidentes em caso de não execução, enfim, todo o processo de uma revisão periódica. Essa revisão periódica, evidentemente, só faz sentido
se você puder bloquear esse direito caso o gestor não efetue a revisão. Então, você migrou muita gente de um lugar para o outro. Será que não é o momento de fazer uma campanha de revisão de direitos para verificar se aquelas pessoas realmente precisam daquele acesso lá no teu SAP novo? E se não precisar, ou se o gestor não executar a revisão, que você tem um bloqueio direto para garantir a tua segurança? Lembra, você vai ter numa migração 350 mil coisas para olhar. Vamos fazer com que a gestão de identidades e acessos não seja mais um problema, seja um fluxo de trabalho que você diz, não, eu tenho um IAM que me dá exatamente essa visibilidade, inclusive gerencial, de direitos concedidos, revogados, se alguém tem direito crítico, se tem algum SOD ofendendo a boa prática. Então, você consegue concentrar a tua atenção nos pontos importantes da migração. E um ponto importante da migração, que é a gestão de identidade, nós entregamos uma ferramenta que executa a tarefa e lhe mostra detalhes gerenciais, e, claro, você consegue no nível de auditoria do objeto, né? Mas é muito importante você ter uma visão gerencial que te diga, por exemplo, os controles sobre segregação de função, que avise o gestor quando ocorrer uma segregação e passe informações para que o gestor do risco ou o gestor de segregação possa decidir se essa pessoa deve ou não receber esses direitos, sejam roles, catalogs ou APIs, que não vai ferir o risco, não vai gerar um novo risco para a empresa, que é um risco calculado e aceito, né? E, como o próprio SAP menciona, nós também estaremos trazendo inteligência artificial, capacidade para minerar o novo ambiente, ou continuamente minerar o ambiente e te sugerir, né, perfis que sejam adequados ao teu novo modelo de negócio. Avaliar o risco. Aqui eu tenho uma avaliação, exemplo de uma pessoa em dois sistemas, quer dizer, eventualmente a pessoa está com risco alto no teu ECC e risco baixo na nuvem, ou o contrário. Quer dizer, vamos investigar por que essa pessoa está com um risco alto, né, segundo os critérios. E mais importante que isso, você pode definir ações inteligentes, por exemplo, gerando um bloqueio, uma revisão de acesso, que pode gerar um bloqueio para aquelas pessoas que têm um risco potencial alto, seja no teu ambiente local, seja no teu ambiente de nuvem, para você ter visibilidade do que está acontecendo e, mais do que visibilidade, poder de execução e mitigar os riscos logo quando ele acontece, né? Tudo isso que eu falei até agora eram os fluxos, né? Esses fluxos todos finalizam em um conector e esse conector integra com o teu sistema, SAP local e na nuvem, para fazer aquilo que eu mostrei no vídeo, né? Criação de direitos, troca de senha, etc. E recapitulando um pouco, né, como é que são tratados, o SAP ECC, você tem as transações, objetos de autorizações, e esses compõem os roles, né? E perfis, e esses são concedidos ao usuário. Então, você vai lá na interface lá do SAP, né, SU01, vai lá e bota a pessoa, mexe, faz lá seus trabalhos, né? No SAP for HANA, você já tem aplicativos Fiori, aplicativos floridos, né? Que rodam naquele framework, né, uma estrutura, quadro, né, web. E, claro, tem os catálogos, onde você coloca as aplicações dentro dos catálogos, você tem espaços que, de alguma forma, você pode ofertar para o usuário uma visão, né? Então, é um processinho, não é exatamente simples, mas a linha geral é isso. Você tem uma flexibilidade enorme para ter os aplicativos em catálogos, e isso dentro de páginas ou espaços para que o usuário não tenha que carregar todo no seu catálogo, né? Ele vai estar vendo algumas páginas direcionadas, enfim. Essa é uma das formas do HANA de tornar a experiência melhor. Por exemplo, uma diferença é que alguém, para aprovar um pedido de compra, ele teria lá uma transaçãozinha em um objeto. Os objetos continuam existindo, os objetos de autorização continuam existindo nos dois, tá? E no SAP for HANA, ele teria um aplicativo, a Prove Purchase, que está dentro de um catálogo que dá a visão para o usuário através lá da página, ou do page, né? Então, são diferentes. Então, é uma coisas que os especialistas dizem. Talvez seja a hora de dar uma olhada em teus processos de negócio. Só que mesmo você mudando o processo, né, basicamente você vai ter em alto nível o comprador, o vendedor,
o gerente, ou seja, os papéis de negócio provavelmente vão estar lá. O que muito você vai mudar talvez seja a forma de dar o direito, tirar o direito, né? Então, mesmo que você tenha diferentes estruturas, como transações em um, aplicativo no outro, roles e catálogos montados de uma forma diferente, a ideia é que você possa abstrair isso, e para isso é uma das utilidades da ferramenta de IAM. Todos aqueles fluxos que eu mencionei para vocês durante esse processo aqui, criação, revogação, conta órfã, segregação de função, estão aqui dentro do IAM. E interagimos no final com o SAP CC, por exemplo, concedendo para a pessoa um perfil comprador, que vai vincular ele a uma role que é composta de transações e objetos. Eu estou simplificando aqui, porque o nosso tempo está acabando, mas a ideia é geral esta, né? E também esse mesmo perfil, um outro perfil, mas que poderia ter o mesmo nome, uma descrição similar, que referencia uma pessoa que tem a função de comprador, poderia ser concedido também ao SAP For HANA na nuvem, e isso refletiria em aplicativos, objetos, catálogos. Agora a página é Spaces, né? Que eles estão recomendando utilizar, que é o espaço, né? Onde a pessoa vai ter lá seus aplicativos, os botãozinhos para clicar para executar a sua tarefa. Perdão. Mas do ponto de vista governança e alto nível, você poderia ter aqueles fluxos com base no RH ou terceiros, com aprovações ou não, e a pessoa receberia os direitos, teria seus direitos revisados e eventualmente revogados. Então, em um cenário, que um dos cenários do SAP é aquele da instalação do zero, seria muito útil, você instala do zero o SAP For HANA e vai criando já os perfis já de acordo com a consultoria for definindo. Então você já nasce certo, né, com criação via IAM e com autenticação forte com multifator. Você já nasce certo. Ah, Mauro, se eu estiver fazendo uma migração lá com algumas ferramentas da SAP, alguns magos lá que ficam lá com chapéus bicudo mexendo no caldeirão, né? Bom, também da mesma forma, você vai ter que gerar, né, a estrutura de business roles no teu HANA e vai ter que fazer uma relação. E uma das formas é você compatibilizar os nomes e as descrições daquilo que é o conjunto de direitos ou perfil no IAM que permite a pessoa executar as tarefas. Então, essa camada de abstração pode facilitar bastante também em um ambiente onde você vai estar migrando de um local para o outro, tá? Todo o processo de governança é dado aqui pelo IAM, então a pessoa é contratada, ganha direitos, via aquela regra de negócio que eu mencionei, a pessoa troca de cargo, os direitos serão trocados, a pessoa demitida terá seus direitos revogados, e a qualquer momento o gestor pode conceder mais direitos ou revogar mais direitos, que seria o que normalmente os clientes usam num plano de transição. Ou seja, você concede os direitos corretamente, supondo que o HANA seria teu destino final, as pessoas utilizam aí sim o single sign-on, com um multifator, para fazer o login no HANA, então o HANA já nasce seguro e com um conjunto de perfis e aplicações. A pessoa então começa a trabalhar e você pode, por exemplo, manter por algum tempo o teu velho ambiente ECC, aonde você tem lá os perfis vinculados a roles e transações, e objetos que permitiam a esse funcionário executar as funções no modelo e no processo antigo. Mas às vezes é bom manter uma referência, porque se alguma coisa na conversão não deu certo, você pode simplesmente não, né? Pode revisar o processo, atualizar aqui as roles e aplicativos, e os demais usuários serão automaticamente atualizados. Ou seja, se você fizer um ajuste no perfil de direitos no IAM, ele vai automaticamente atualizar todas as pessoas que já possuem aquele sistema e manter o registro e manter o log de quem fez essa alteração, ou seja, garantir todo o processo de governança. E, como já falamos, se algum bandido ganhar um direito, por exemplo, um usuário é criado no SAP HANA por um bandido, você vai ser avisado que nós vamos detectar que tem uma conta órfã, um incidente será aberto e esse usuário será bloqueado. Ou seja, te apoiamos na migração, te apoiamos na governança e garantimos que, na eventual, ninguém está livre, né? Correria e confusão de uma migração,
um bandido não vai se aproveitar de ganhar um direito e ficar executando lá fraudes enquanto você está preocupado com as outras 32 mil coisas da migração. Então, pessoal, eu prometi que ia ser curto, até estendi demais, prometi para a Alessandra que eu ia falar só 30 minutos, não consegui, né? Mas fica então isso, e por favor, é inevitável a migração, né, em algum momento, ou para o SAP S/4HANA ou para outro produto, né? Tem alguns consultores SAP que dizem, de empresas, né, que dizem, olha, primeiro avalie bem se você quer realmente ir para o SAP S/4HANA, mas digamos que seja essa decisão, ela se torna inevitável em fim de suporte. Então, fale conosco que nós podemos ajudar você no perrengue da gestão de acesso e identidade e liberar você para aí sim dar atenção nos outros 300 perrengues que você vai ter na migração de aplicação, treinamento de usuário, novos processos de negócio, etc. A parte IAM, a parte de gestão de acesso e autenticação, deixa com a gente que a gente pode ajudar. Muito obrigado.